Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar com o senhor Carlos Serpelloni e descobrir qual é o propósito dele como um autor comportamental. Eu até ainda agora, conversando com ele, descobri que não era efetivamente esse o sonho dele, tá? Descobri que efetivamente não era esse o sonho dele. Descobri que isto daí aconteceu na vida dele, foi uma coisa que era tanto conhecimento que ele queria colocar isso para fora. E aí aconteceu, obviamente, das pessoas que leram e que estão lendo, e ainda vai vir muita coisa aí, além de seus treinamentos, suas formações, vão inspirar vocês a continuar o que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que vocês vão passar agora, nesses próximos minutos, a escutar a voz de uma experiência sobre comportamento humano. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo logo depois que eu saí de Manaus, me mudei para São Paulo e fiz um Leader Training, que é uma imersão durante 3 dias, uma formação. E até eu brinco com ele, eu falo assim, olha, eu já fiz raio-x, já fiz de tudo para saber aonde que você colocou o chip na minha cabeça, porque ele alterou a forma do meu pensar e isso refletiu no meu agir. E ele tem tudo a ver com como eu estou hoje. Obviamente, quero agradecê-lo antes de nós começarmos o nosso bate-papo e explicar para vocês nosso assunto de hoje no entrevista, dia 9 dia 9 de setembro. A gente fica meio maluco com esse negócio de Covid, né? Enfim, o fato é que hoje, dia 9 de setembro, quarta-feira, 20 horas, horário Portugal. Bom dia, boa noite, boa madrugada para você, onde quer que você esteja na face do globo terrestre. Vamos aí começar o nosso entrevista. E quero iniciar apresentando para vocês a nossa equipa. Eu, Caroline Jucá, psicóloga, coach, também brasileira, mas morando aqui em Portugal, já é formadora, credenciada, licenciada, já está pronta para colocar em prática seus conhecimentos e colaborar para o profissionalismo de Portugal. Obviamente, nos presenciais, porque na parte online vai para o globo terrestre total. Temos na Itália Andrea Pirillo, uma profissional da área do retalho, varejo, Brasil, retail, Estados Unidos, e retail também na Itália, é assim que eles dizem lá. Ela é uma consultora da área do visual merchandising, storytelling, gestão das vendas e da venda em si, os processos, o passo a passo das vendas, o atendimento, especialidade dela. Então, lá da Itália, ela vem com a gente participando também, trazendo perguntas que vão trazer do nosso amigo a resposta que você precisa ouvir hoje. E Pedro Silva é o nosso ator profissional, especialista também em storytelling e em improviso aplicado ao business. E também ele é legitimamente português e, como ator, está hoje ensaiando. O ator, quando não está ensaiando, está no palco, apresentando seu espetáculo. Então, nossa equipa, vamos daqui a pouco falar com todos eles. Quero falar sobre o Global Retail Show, o maior evento global, de amplitude de fato global. Ele é totalmente digital. Ele substitui do ano passado o Latam Retail Show, que era presencial em São Paulo, e agora o Global Retail Show ele é online. Ele é um evento totalmente digital e vai contar com mais de 150 conferencistas. Para entender melhor o que é o Global Retail Show, vamos assistir esse vídeo. A realidade que estávamos acostumados mudou rápido e de forma súbita. De repente, ficamos sem referência, com abundância de opiniões, mas muitas vezes distantes das boas ideias. Logo elas, que quando entram nas suas cabeças e quando são bem formadas, ficam para sempre. Somos extremamente contagiosas e podemos mudar muita gente. E olha que já ajudamos a construir grandes histórias. Tudo começa com a gente. Nós somos as boas ideias. E queremos fazer parte da sua vida para sempre. E nós temos um aliado. Olhando para esse momento difícil que o mundo passa,
achamos um meio de chegar até vocês. Fomos atrás daqueles que mais podem ajudar, pois sabemos quais são suas ideias. Não queremos te motivar, pois motivação passa rápido. Nosso objetivo é te inspirar. Inspiração dura muito mais tempo. Fizemos uma seleção rigorosa de uma coleção de ideias que vão te inspirar a criar o seu futuro. Traremos para você o que está acontecendo nas agendas dos líderes de varejo e consumo. Uma boa ideia ensina algo, prepara para viver, ajuda a construir o futuro. Imagine milhares de ideias juntas. Nós vamos deixar você e seu negócio à prova de futuro, prontos para o que está por vir. Você deve achar que estamos loucas, né? E estamos loucas para entrarmos na sua cabeça. Afinal, é para isso que existimos. Aliás, no fim do evento, nós continuaremos vivas para que você possa aproveitar mesmo aquilo que não viu no evento. Nos encontramos em breve. Você assiste uma vez e nos tem para sempre. Global Retail Show, de 13 a 19 de setembro. globalretailshow.com. Muito bem. Visto agora, apresentando aí o nosso programa macro, que é o Global Retail Show, um excelente programa realizado por meio de uma curadoria feita por especialistas nos temas. Entrem no site Global Retail Show, entrem no site, verifiquem todos os temas que lhe interessam, existem os percursos, as trilhas do conhecimento, para que vocês escolham exatamente aquilo que você quer assistir em direto, mas como vocês viram, o conhecimento ficará depois disponível para vocês assistirem. Esse investimento, e por isso o nome é investimento, vai lhe dar retorno para aplicar imediatamente as ações, as ideias, aquilo que funciona no seu dia a dia profissional. Então, aceda ao site, verifique o pacote melhor que cabe para você e vá até, ou melhor, aceda ao link que você vai receber para assistir o Global Retail Show. Muito bem, eu vou agora para os nossos 4 pilares da entrevista. Como vocês sabem, essa semana, no outro programa nosso, no PGS, nós lançamos o nosso infobook. Vocês também vão receber. Vocês que estão participando conosco aqui no Zoom vão receber imediatamente isso. Já deve ter ido o link na inscrição. E, ao final, vocês vão ganhar também, por ter participado, um presente valiosíssimo do Carlos Semperloni, que é um e-book falando sobre liderança. Vale a pena debruçar-se sobre esse e-book e já perceber o que em você pode ser eliminado, que tá pesando. Joga isso de lado. Fica mais leve. Observe o que precisa ser melhorado. Observe o que precisa ser criado. E observe aquilo que você deixou de fazer que precisa ser mantido, para que você contemple o líder que você é. Portanto, eu vou explicar para vocês nossos 4 pilares que sustentarão a entrevista com ele e já a gente traz ao palco online o nosso amigo Carlos Semperloni. Vamos até lá. Nossos 4 pilares essenciais, os elementos essenciais para o sucesso. Primeiro, o líder. É uma pessoa, tá? Que diariamente influencia, seja presencialmente, seja à distância, ele influencia para que outras pessoas tomem uma atitude, tomem uma ação, coloquem em marcha um pensamento, coloquem para funcionar ideias simplesmente impulsionadas pela influência de uma outra pessoa. Esta outra pessoa nem percebe, mas ela é líder. Ela é líder pelo seu estilo de vida, por suas ações. Imaginemos que você tem uma característica de líder. É uma pessoa que é recebida em todos os locais, é uma pessoa que tem uma boa sociabilização, é uma pessoa que consegue influenciar outras pessoas, mas o que é mais interessante a ser percebido nisso tudo é que não há interesse de retorno sobre isto. É natural fazer isto. Ah, mas eu nasci líder? Não.
Você pode também desenvolver a habilidade de líder, principalmente se você chegou no cargo de gestor, de gerente, mas ainda falta melhorar a habilidade da liderança, a habilidade do líder. Não tem problema. Eu também não nasci gestor, não nasci gerente, mas a gente aprende através de formações, treinamentos, livros, workshops. A gente vai entendendo a diferença entre as hard skills e as soft skills. Quando eu falar agora dos soft skills, que tem muito a ver com o líder, o comportamento, é mais a ver com o emocional, a gente também fala da parte da hard skill, que faz parte diretamente quando você ocupa um cargo, seja ele de gerente, gestor e vendedor, quando você ocupa um cargo, vai surgir uma série de atividades técnicas que você precisará desenvolver para o alto desempenho do seu cargo. Você vai aprender a mexer no sistema da loja, no PDV, você vai aprender a dar entrada no sistema da sua empresa, você terá que aprender técnicas para fazer reuniões mais eficazes. Enfim, você terá que aprender uma série de técnicas, inclusive as clássicas da qualidade, né? As ferramentas da qualidade que até hoje são utilizadas. Bem, esses dois elementos primeiros, o líder e o gerente, tem a ver com você. A instituição que você trabalha, o lugar que você trabalha ou oferece para outras pessoas trabalharem, deve contemplar o que conceituamos de gestão, o conjunto de recursos físicos, financeiros, tecnológicos e humanos que compartilha a visão de futuro para com quem lá trabalha, pois quando as pessoas sabem para onde deve ir, pode ter certeza. Às vezes, até sem determinado recurso, e a gente vai pensar que o ideal não é, às vezes, e nem deve ser, inimigo do que se pode ser feito. Não vai esperando pelo ideal. Faz, e no decorrer do processo, vai aparecer uma circunstância, com certeza, que vai te impulsionar ao sucesso. Mas você tem que saber onde tem que chegar, né? Por isso, é muito importante que a empresa dê essa visão. Faz parte da gestão, ok? Treinamento, formação, oferecer subsídios para as pessoas trabalharem. Num momento como esse, em que estamos passando, em que o teletrabalho é muito presente na vida da gente, organizações têm ofertado para seus profissionais até mesmo computadores para dentro da sua casa. Enfim, imagina trabalhar sem recursos. Você já imaginou um bombeiro sem a mangueira d'água? Esquisito tentar apagar um incêndio assim, não é? Estou falando dos recursos. Imagina o mesmo bombeiro sem o EPI de proteção e tentando salvar uma pessoa. Eu acho que só a vontade dele, o impulso do líder, as técnicas do gerente, não dará certo se ele for atravessar isso sem os equipamentos. Bem, novamente, às vezes o ser humano faz isso. Ok? Torço que tenha sempre sucesso. Por quê? Porque tem a ver com a liderança. Muitas vezes, quando nós não temos o recurso, nosso impulso é fazer, é realizar, porque nós compreendemos o princípio, os valores, o propósito daquela instituição pela qual a gente se dedica a trabalhar. Voltando ao tema do bombeiro, sim, ele vai se arriscar para salvar a sua vida. Ótimo, se ele tiver com todas as estruturas para que tanto ele quanto você saiam daquela situação salvos. Essa é a liderança. É o que impulsiona as pessoas de forma invisível a fazer tomada de decisão. Eu não estou falando aqui se virei para a direita. Eu estou dizendo aqui uma tomada de decisão, a raiz da razão por que eu virei para a direita. Eu não quero só olhar a tomada de decisão. Ele foi lá e foi. Ele foi lá e atravessou o fogo. É um louco. O que por trás da tomada de decisão dele está? Estão os princípios, o juramento médico, o juramento dos profissionais. Você tem um princípio e você, por vezes, passa por cima e cumpre teu princípio, teu propósito. Tem a ver com a liderança. Quando você encontra uma empresa que dá match entre vocês dois, né? A questão de empatia, de propósitos, é impulso natural que você haja com
e sem a presença de seus líderes, e seus liderados também trabalharão assim, sem necessidade de supervisão intensa. Essa coisa de ficar intenso em cima não é bom, e muitas empresas sofrem com um ambiente tóxico. Evite isso. Muito bem. Falado então sobre esses 4 elementos essenciais para o seu sucesso e da empresa, vamos ao nosso entrevista. Temos aí hoje nosso convidado, Carlos Serpelloni, autor e conferencista. Amigo, me fala uma coisa, quero saber aí... Opa, voltei uma pagininha que não precisava. Aqui estamos todos nós. Estamos todos aqui, deixe-me ver. Vamos colocar em exibição. Agora, bem-vindos, como vocês estão? Pronto, parei de falar. Agora é com vocês, bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer, é uma satisfação. Estou muito honrado por poder estar aqui além mar, né? Falando com vocês aí da terrinha, porque meu avô é português, João Marques de Jesus, e é uma honra, é um prazer. E o meu outro avô, Emílio Serpelloni, né? Italiano. Então, eu tenho a mistura de Itália e Portugal, e sou brasileiro. Então, tá tudo em casa. É um prazer, é uma honra. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que será uma tarde para nós aqui no Brasil maravilhosa, noite aí em Portugal. E é um enorme prazer ter você aqui conosco, Carlos, contribuir aí com conteúdo que é de extrema relevância, né, para tomada de decisão, para traçar estratégias, né? O líder ele precisa ter, né, entender melhor, né, e saber gerenciar seu comportamento. E você, como especialista da área, estou aqui mega curiosa para aprender também um pouco mais. A gente sempre aprende, né? E quando a André me falou, nossa, muito bom, excelente esse conteúdo, porque tem muito a somar. E às vezes o que falta em uma pessoa ou outra é essa gestão, né, do seu comportamento, do comportamento do outro também. E é muito importante, e acredito que vai somar aí bastante com o nosso público que já nos acompanha aí, toda entrevista, acompanha aí tanto aqui no ao vivo quanto no nosso canal do YouTube. E é um enorme prazer tê-lo conosco. Obrigado. Boa noite. Como todos já disseram, muito bem-vindo. E eu, quando falo por último, normalmente eles já falaram tudo que eu ia dizer. Então, o que eu tenho a reiterar, que é um assunto bem bacana para você que está acompanhando a gente pelo Facebook, para você que vai acompanhar depois, a partir de amanhã. Se você ver só um pedacinho, a partir de amanhã está no YouTube, e é um assunto que tem muito a agregar realmente. Então, bem-vindo à nossa entrevista. Excelente. Eu começo. Meu amigo Carlos Serpelloni, vim aqui para saber o que é o líder. Olha bem a pergunta, não é quem é o líder. Eu teria que dar nomes, tem muitos. Mas passando aí uma linha invisível nessas pessoas, se a gente fizer aí uma engenharia reversa, né? Quer dizer, pegar essas pessoas e extrair o que passa por todas elas, o que há em comum, será que a gente consegue decifrar o que é o líder, a essência do líder? Mas e para o Carlos Serpelloni, o que é o líder? Bom, você foi muito feliz, André, quando você disse que o líder ele aprende, né? Ele não nasce feito. E eu corroboro com isso, eu acredito nisso também. Estudando o John Watson, ele também era dessa linha, onde ele dizia que as pessoas nascem zeradas e vai depender do comportamento que ele tem como exemplo, o ambiente que ele vive. Então, o líder, ele pode até, muito jovem, ter um papel de liderança e as pessoas falam, olha, ele é de berço. Não, pode ser a necessidade ou o exemplo que ele viu desde o colo da mamãe, desde o início, né?
Porque você também foi feliz quando você falou que todo mundo é líder, e todo mundo é líder, depende do ambiente, do local e do momento que o fato está ocorrendo. Então, todos nós somos líderes. A questão é que quando nós somos líderes, nós vamos deixar um rastro, e as pessoas vão acompanhar esse rastro, as pessoas vão nos seguir. Então, o líder, eu falo em um dos meus livros que o Hitler era um líder, e tem gente que contesta. Mas o Hitler era um líder? Sim, ele era um líder. Eu não estou dizendo que ele era um líder positivo ou bonzinho, estou dizendo que ele era um líder. Uma pessoa que arrasta milhões de pessoas, que convence pessoas a fazer uma coisa errada no ponto de vista cristão, né? No ponto de vista humano, realmente é um grande líder. O que acontece é que o líder tem que ter responsabilidade. Como ele sabe disso, e o líder geralmente sabe disso, ele tem que agir de uma forma honesta, correta, ele tem que perceber que as pessoas estão olhando para ele e que ele será um exemplo de pessoas. Se eu pudesse resumir o líder, André, eu resumiria o seguinte: basta ser humano. Se a pessoa for humana, porque a atribuição do humano é fazer o bem, é ser tolerante. E se eu pudesse ir um pouquinho além, eu diria que nem ser tolerante, porque isso me deixaria muito arrogante. Quem sou eu para ser tolerante com alguma coisa ou com alguém? Eu não tenho que ser tolerante, eu convivo, eu sou, né? Eu não preciso tentar imaginar como seria se fosse. Não, eu já sou humano. E como humano, eu tenho que agir como um líder humano. Então, todos nós somos líderes e a liderança está realmente na atitude, o que cada um tem que fazer. Então, eu tenho que olhar qual é o exemplo que eu estou dando, como que as pessoas vão encarar isso. Em algum momento, alguém vai fazer o que eu estou fazendo. Eu posso começar pelos meus sobrinhos, netos, filhos, vizinhos, amigos, leitores, treinandos, alunos, enfim, isso no Carlos. Mas todo mundo tem alguém. Todo mundo tem um pai, todo mundo tem um filho, um irmão, veio de alguma família. Biológico ou não, isso não faz muita diferença, né? Você tem uma família, você está em algum lugar, você tem alguma coisa. Então, o líder, ele precisa ter consciência do papel dele na sociedade como líder. Não como chefe ou como gerente, não, mas como gestor. Não estou falando isso, estou falando como líder mesmo, porque em qualquer ponto é líder. Eu conheço, por exemplo, mulheres em bairro que ela não tem nenhuma formação, não é uma profissional de externa, né? Ela trabalha na casa dela, mas como líder da comunidade, ela engaja tanto pessoas que daquele bairro saem pessoas do anonimato, saem pessoas ali da bandidagem, digamos assim, e sobressaem numa vida social muito bem. Ou seja, para você ser líder, você não precisa ter títulos, né? Basta você ser humano. Excelente, excelente. Esse é um ponto vai muito ao encontro daquilo que nós também consideramos aqui. O líder, ainda separado de um cargo, mas a participação dele por meio do seu comportamento, né? Às vezes ele nem percebe. Às vezes ele nem percebe que ele está inspirando outras pessoas, né? Quem quantas vezes já foi abordado para subir de cargo devido à sua capacidade de líder, mas chegando lá, ele pode ter percebido que ele precisava de mais atitudes técnicas para se manter. Por exemplo, se ele se torna gerente ou gestor, se torna responsável por um negócio, né? E isso tem a ver com o papel. Vamos evoluir agora para o tema do gestor. Carol? Oi, Andréa. Mas se eu puder complementar ainda... Claro, claro. Não, se eu puder complementar, então eu quero ir para o lado profissional, para o lado do gestor. Esse líder, então, esse tem que ficar muito mais atento, ele tem que olhar porque vai gerar empregos, vai gerar desperdício, vai gerar lucro, vai gerar o que a ação dele vai gerar, porque o líder ele tem que ser eficaz, porque não adianta as pessoas serem eficientes seguindo ele se ele não for eficaz, né? Se for todo mundo eficiente fazendo uma coisa errada, o resultado vai ser desastroso. Então é importante que o líder, o gestor, ele se conscientize que ele vai ter que pensar assertivamente. Então ele vai ter que dormir menos, ele vai ter que chegar mais cedo, ele vai ter que ir embora mais tarde, ele vai ter que revisar melhor tudo o que ele está fazendo, ele tem que medir, porque dizem o seguinte, que quem não mede não sabe, quem não sabe não faz. Então ele vai ter que estar sempre atento, vendo se é aquilo. E aí eu vou um pouquinho além. Aí ele tem que ser humano de novo, porque ele vai estar lidando com pessoas, e essas pessoas têm que estar motivadas. Quem que vai motivar essas pessoas?
Cabe ao líder todos os dias motivar e não só punir, porque ele tem que entender, ouvir cada um e saber se a pessoa não está rendendo porque está com problema de saúde, problema em casa, problema financeiro. Ah, não é problema meu. É sim, é problema do líder tudo que acontece com a equipa, né? Não tem jeito, faz parte disso. Ele não pode se abster, ele não pode sair, se ausentar dos problemas, muito pelo contrário. Ele tem que chamar para ele a responsabilidade, ele tem que chamar para si a responsabilidade, porque se uma pessoa, líder, um gestor, fala mal da equipe, ou se ele desdenha de uma equipe dele, ele está dando um tiro no pé, porque a responsabilidade é dele. Ele que tem que deixar essa equipe coesa, produtiva, motivada, desafiada, porque o ser humano precisa de desafio para ele crescer. Então é importante que no âmbito profissional, aí sim, aí esse líder, e eu vou dizer mais, ele vai sofrer, porque no ponto de vista humano, de normalidade, o líder é o primeiro que apanha, né, é o primeiro que está dando tapa, ele defende todo mundo, né, ele não defende um só, ele defende cada um da equipe, ele tem que falar de cada um, ele tem que estar atento a cada um, e não pode humilhar, não pode machucar, ele não, porque são pessoas, e pessoas eles têm sentimento, eles têm emoções, eles têm problemas. Essas pessoas elas têm uma vida de humano, né, que não dá para controlar. Por exemplo, a pandemia. Quem queria imaginar uma pandemia dessa no século XXI? Então nós temos o líder, e nós temos, infelizmente, ausência de bons líderes hoje, né? Nós estamos no âmbito mundial, estou falando no âmbito mundial, não estou falando de Brasil, Portugal, estou falando do âmbito mundial. Nós temos carência de líderes, realmente. Pragmáticos até tem, mas com lisura, com intenções e atitudes reais, nós estamos sofrendo um pouco. Eu não quis entrar no lado político, mas, infelizmente, essa pandemia ela misturou tudo, deixou a gente tudo igual, né? Somos hoje todos iguais. Isso é verdade. É muito verdade em que... vou fazer uma analogia aqui com a praia, que é o lugar, digamos assim, mais democrático, né? Não paga para entrar e tá todo mundo lá, todo mundo tá igual. Se tiver uma onda, vai tudo igual. Aquelas coisas, aquelas imagens de Instagram que aparecem o xadrez e as peças e a frase diz assim: o rei e o peão ao final vão para a mesma caixa, né? Eu gosto dessa analogia. Mas tem uma coisa, e suporta isso da humanização que você falou do ser humano. Antes de eu passar para o tema da Carol, que é a parte do gestor, pegar naquilo que você falou da contratação, né? Então, no anterior trabalho que eu tive, o nosso líder lá, o Fernando Lucena, conta uma situação em que ele estava com um gestor, falando sobre uma consultoria no jantar, e ele contou que, nossa, como aquela pessoa reclamava que a minha equipe, não sei o quê, e blá, 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 blá. E ele perguntou: olha, eu tenho escutado você reclamar da sua equipe e tal, mas olha, quem contratou esse pessoal? Aí o cara de pau, olhou para a esposa e falou: ela que é do RH. Passou a bola para ela, né? E aí, quer dizer, aquilo ficou naquela situação porque ele queria dizer que a responsabilidade é justamente do próprio líder, que termina sendo para ela, porque ao final das contas, quem foi que escolheu ela para ser esposa? É dele, né? Ele continuou no mesmo, né? Não mudou nada, né? Ele continuou. Volta. O líder é sempre. Mas agora, falando de uma outra situação, é engraçado isso, porque imagina você entra numa empresa e já tem uma equipe lá. E você é responsável para fazer aquela equipe, seja uma equipe do marketing, uma equipe da comunicação, uma equipe da TI, enfim, você entra na empresa para ser gestor de uma equipe. A equipe já estava lá, né? A equipe já estava lá, né? E se essa pessoa uma vez fosse abordado dessa forma, do tipo, mas quem contratou, ele poderia dizer: não fui eu, de fato não foi ele, né? Então acontece sim de você ter que aprender a trocar a roda do carro com ele andando. Vamos ter que, com o avião voando, trocar o combustível, né? Ou com todas as dificuldades, com recursos inadequados, a gente vai ter que aprender a trocar bateria de relógio com luva de boxe.
Eu não sei como é que é esse negócio, mas são as situações que muitas pessoas hoje estão se vendo. A situação apareceu na frente dele e tem a ver com a liderança, tem a ver com o líder, tem a ver com os papéis do gestor. Carol, passo para ti para fazer a pergunta, porque o Carlos está louco para falar. Não, eu só quero, antes da Carol me fazer a pergunta, eu vou só corroborar com o que você falou rapidinho. No meu livro, Seja um Verdadeiro Líder, eu coloquei uma experiência real de vida, que eu entrei numa empresa que tinha 1.500 funcionários, já todos lá, eu entrei para fazer uma consultoria e aí se estendeu por mais tempo, aonde toda a equipe já estava pronta, né? E eu coloco no livro como você lidar com essas pessoas. Porque você vai ter que trazer algumas pessoas para o seu lado e você vai entender e acatar o que os líderes que estão lá já estão fazendo. Então você tem que primeiro ganhar eles na condição de confiança, mostrar que... Porque um dia só, tudo bem, teve gente que chorou, teve gente que não concordou, mas com o tempo as pessoas vão percebendo que você é sério, que você faz um bom trabalho, que você desenvolve, e aí chega um momento, então, que é como se você tivesse contratado, porque é uma contratação. E se você não dispensa, você está segurando, porque você confiou e consegue trabalhar. Então, é possível sim, inclusive está no livro, Seja um Verdadeiro Líder. Não dá para falar tudo aqui, não ficar 3 horas falando dessa situação específica que você falou. Mas bem colocado, André. Desculpa ter interrompido a Caroline, mas estou pronto aqui para responder. O líder, o problema da Carol, é que tu pegou eu e o Carlos aqui, cara. Pegou... O problema aí, eu quero só que tu repitas o nome, tu tens tantos livros, eu queria, talvez tu não esteja com ele aí, mas qual é o nome do livro que tem essa história? Seja um Verdadeiro Líder. Seja um Verdadeiro Líder, é lá que tem essa história. Eu já estou anotando aqui, porque uma das perguntas do nosso seminário, do nosso entrevista, é esse, né? Como é que você se inspira e mantém inspirado por longo prazo para escrever? E eu acabo de anotar aqui, um dos motivos é a experiência vivida, que leva para o conhecimento de todos por meio de seus livros, e aí tem a ver com storytelling. Eu vou deixar isso lá para a André, que corre nas veias esse tema. Agora eu entro, né? Teve um momento, Carlos, que você mencionou aí sobre o líder e sobre o gestor, né? O líder que é gestor. Então, compartilha com a gente qual é dentro, né, da sua organização, o que você vê, quais são as principais atribuições de um gestor, porque o papel do gestor, ele é diferente do papel do líder, né? O líder tem a ver com o estar, com o ser, com uma habilidade, né? Agora, o gestor não. O gestor, ele está atrelado às atribuições, às atividades que são inerentes àquela função, né? O gerente de uma determinada área tem atribuições diferentes do gerente de uma outra área. Então, tendo aí como parâmetro, né, isso que eu acabei de trazer a respeito do gestor, quais são as principais? Como que você visualiza isso, que eu estou meio curiosa aqui para ouvir também, e conteúdo de muito valor que você está compartilhando conosco. Compartilha conosco quais são as principais atribuições aí que você visualiza do cargo, de uma função de gestor. Bom, veja bem, é bem amplo, né? Porque não é finito, não é finito. Eu acho que a atribuição do gestor não é finito. Por quê? Como o gestor ele também lida com pessoas, né? Inclusive no quadro que o André colocou ali, existe ele coloca ali pessoas, gestão de pessoas. Então, o que acontece? Ele tem que ter tato, ele tem que saber conversar, ele tem que saber ouvir as pessoas. E o gestor, ele pode ser um líder, sim, e o líder pode ser um gestor. O gestor, que ele já está por direito, um gestor, ele pode fazer treinamento, curso, ler e saber como que um líder age. E um líder, lhe falta técnica, então ele pode também aprender as técnicas, o que naquela empresa, naquela corporação tem, para que ele possa melhorar como gestor. Ou seja, os dois papéis são importantes, e quando você coloca os dois em um só, aí então é supra-sumo, é a escola, é a nata, é o que tem de melhor. Agora, o gestor, ele precisa de dar resultado. Então, o verdadeiro líder, até uma frase do meu livro que eu coloquei o verdadeiro líder tem amor por resultados, ele tem paixão por resultado, porque ele precisa de um resultado. Ninguém entra numa empresa para trabalhar, entra para dar um resultado. E
Qual é o resultado? É a expectativa que o gestor, o presidente, o diretor colocou para ele. Então, ele tem que ter amor por resultado e, principalmente, amor por pessoas. Porque empresas são pessoas. Quem vai gerir, quem vai dar resultado, quem vai trabalhar, quem vai operar a máquina, quem vai operar o robô, tudo são pessoas. Então, ele precisa que, antes de qualquer coisa, entender de pessoas. Quando ele entende de pessoas, processos é mais fácil. Porque um processo, você dá um passo a passo, você dá um treinamento para ele de um fim de semana, de um mês, de um ano, de 4 anos, não importa. Você vai ensinar ele a técnica, vai ensinar ele a metodologia para trabalhar. Quando eu falo de pessoas, e eu falei que é infinito, por quê? Porque cada dia uma pessoa diferente tem um sintoma diferente, tem um trabalho diferente, ele tem uma postura diferente, ele tem problema em casa, e as pessoas falam, bom, mas o bom profissional consegue separar o problema de casa do trabalho. Eu também cito isso. Só que chega um momento que não dá. Não dá para uma mãe deixar um filho com gripe, com a garganta inflamada em casa, chegar na empresa e está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo. Não, não está tudo bem, não está tudo ótimo. A questão é que nós temos que ouvir a verdade. O líder ele tem que deixar o subalterno, o empregado, o colaborador, como queira, né, que fale, tem que deixar ele falar a verdade, tem que acatar essa verdade e aceitar essa verdade. Ou seja, se eu tenho na minha empresa uma mãe que tem um filho de 2 anos, que deixou em casa com febre, com qualquer problema de saúde, a avó vai cuidar, a empregada vai cuidar, não importa. Eu sei que ela está preocupada. Se eu sou um bom gestor, eu tenho que pensar no resultado. O resultado nem sempre é eu fazer a pessoa entrar no estresse, ela entrar em estafa, trabalhar até o ponto de não conseguir mais. Isso é o tempo da escravidão. Hoje não, graças a Deus, não. Então eu tenho, como gestor, falar para ela, não, qual é a prioridade sua hoje? O que uma mãe, desculpa, eu estou generalizando, tá? Não vai ser todas, mas o que uma mãe de um filho de 2 anos, doente, com febre, em casa, quer ir lá cuidar dele, quer ficar do lado dele, quer levar ele para o hospital. Eu, como gestor, eu permitiria isso. Eu permiti isso, eu faço isso. Eu deixo, não, vai cuidar do seu filho primeiro, depois você vem. Porque não adianta eu achar que um dia dela vai atrapalhar a minha empresa. Pelo contrário, a ausência dela lá com o filho pode atrapalhar, sim, uma vida, pode atrapalhar o meu trabalho. Então, o gestor ele tem que ter flexibilidade. O grande gestor ele não é ser mole, ele tem que ser flexível, porque ele tem que exigir qualidade, ele tem que exigir postura, mas dentro de um patamar de condições, de recursos necessários e cabíveis naquele momento. Porque eu não posso exigir de uma pessoa que ele faça mais do que aquilo que ele pode dar. Então, não tem como eu chegar, por exemplo, em um médico e pedir para ele ser um bom mecânico, ou chegar em um mecânico e falar para ele ser um bom médico. São atribuições diferentes, atitudes diferentes, que exigem conhecimento técnico diferente, mas que exigem postura de líder também. Então, precisa ser gestor. Então, quando eu vou falar assim, de atribuições de um gestor, eu poderia dizer que ele tem que entender matemática, ele tem que entender administração, ele tem que entender direito, ele tem que entender psicologia, né? Ele tem que entender muito, ele tem que entender de pessoas. E se alguém entender de pessoas, me apresente, que até hoje eu estudo pessoas há 30 anos e não consegui entender ainda. É muito complexo, muito difícil. Porém, você tem que ser humano, como falava Jung, né? Seja tudo, mas na hora de tocar uma alma, seja uma alma. Eu acho que isso é fundamental, é ser humano. Eu sei que a pergunta foi mais fácil do que a resposta, porque a resposta eu considero ela ampla. São muitas atribuições que um líder tem que ter. Ele tem que ser humano, ele tem que querer resultado, mas ele tem que gostar de pessoas. O que eu entendi, né, até dentro da sua resposta para condensar, para que você consiga exercer bem as suas atribuições enquanto gestor, é fundamental o papel do líder, para que você consiga estabelecer a empatia, consiga se colocar no lugar do outro e alcançar os resultados, porque como que você alcança resultados se não entende o momento do outro, né? Exatamente. Então, entendi dessa forma como um fator aí determinante, né? Sim, o gestor tem que ser líder. O gestor tem que ser líder. E quanto à gestão, né, Andréia? Isso aí. Carlos, a gente falou do líder e do gestor, e aí agora, para que tudo isso aconteça, a gente também tem a gestão. E quando a gente fala de gestão, a gente vai falar de recursos que podem ser os recursos físicos, os recursos tecnológicos, os recursos humanos. E como na sua empresa você utiliza esses recursos para trabalhar
com essas pessoas, né, com os profissionais e fazer acontecer. Olha, eu vou parafrasear o Ayrton Senna, grande piloto de Fórmula 1, já falecido há muito tempo. Vocês são muito jovens, vocês não lembram, não assistiram ele, mas ele era uma figura carismática. E ele disse o seguinte: pode até ser que você não tenha o melhor equipamento, os melhores recursos, mesmo assim, dê tudo de si. Então, o importante é ter os recursos, ter a gestão, tudo ali à disposição, a tecnologia, as pessoas, o ambiente, mas independente disso, se você não tiver, e a maioria das pessoas não tem, né? A grande maioria não tem todos os recursos necessários à mão, ele mesmo assim, ele tem que dar o máximo sempre, não se importar. Então ele tem que se motivar todos os dias, ele tem que se desafiar todos os dias, e mesmo ele não tendo o melhor equipamento, mesmo assim, lute o máximo que puder, faça o máximo que tiver condições, independente do que ele tem à mão, porque nem sempre ele vai ter tudo que ele precisa. Algumas vezes ele vai precisar de um equipamento e não tem o equipamento, ele vai ter que improvisar, vai ter que fazer o melhor possível dentro daquilo, do quadro que foi lhe apresentado. Sim, com certeza. E hoje, mesmo não tendo todos os equipamentos que a gente gostaria, nós temos como recurso, por exemplo, um livro onde a gente pode trabalhar o storytelling, nós temos como recurso a internet e criar dentro dos recursos que nós temos. Você concorda que dentro deles nós podemos criar com os recursos que nós temos? Eu acho que isso é importante, né? Quando você disse, vamos trabalhar com o que a gente tem. Algumas vezes, inclusive num webinar, algum tempo atrás, a gente falou sobre o improviso. Eu não tenho isso hoje, eu pego o meu celular e vou mandar o WhatsApp para os clientes. Ou eu pego o TikTok, faço um vídeo, e, enfim, utilizando o que a gente tem em mãos. Andréa, tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte: você tem, ou potencialmente tem, todos os recursos necessários para fazer qualquer coisa. Só que isso a PNL só estudou, porque quem falou disso a primeira vez, que eu tenha conhecimento, e também não acho que foi a primeira vez, mas que eu tenha conhecimento, foi Platão. Platão diz o seguinte, que as pessoas, você é em potencial qualquer coisa, e quando você faz, é ato. Então, todo o seu potencial transformado em ato. Então, potencialmente, as pessoas têm condições de ver pela internet, de ver um livro, de estudar, de fazer um curso. Eu sou uma pessoa do interior, eu vim lá do sítio, eu sei que você é especialista em storytelling, né? Mas eu vim do interior, eu era analfabeto, eu não sabia ler, não sabia escrever, eu vim para São Paulo, saí do interior. E chegando aqui, eu tive que buscar o conhecimento. E eu estudei num instituto, chamava Instituto Universal Brasileiro, que era por correio. Não tinha internet naquele tempo. Então eu mandava uma carta para eles me mandavam um livro pela internet, pelo correio. Levava alguns dias para chegar. Eu lia aquilo, fazia uma prova, mandava para eles, corrigiam, mandava para mim. Mas porque eu tinha interesse. Então o líder, o gestor, realmente, de fato, se ele quer resultado, ele vai buscar pela internet, vai buscar no vizinho, ele vai buscar aonde for. Ele vai ter que criar uma estrutura, ele vai ter que pegar esse potencial dele interno que nós temos e transformar em ação. Ou seja, transformar potência em ação, segundo o Platão, e é onde a PNL estudou também. Todo mundo tem, você está certíssimo, André, que as pessoas, se ela quiser ser um bom gestor, se ela quiser trabalhar por resultado, ela não pode ficar choramingando que ela não tem, eu falando que não tem. Aí eu vou partir do Schopenhauer, síndrome de Schopenhauer, que as pessoas que só reclamam do que não tem, esquecem de valorizar o que tem. Então só fica desejando o que não tem. Claro, vai desejar o que não tem, mas enquanto não chega o que você não tem, use melhor o que você tem, valorize. Então você tem que elogiar a sua equipe. Ah, mas o meu funcionário, meu empregado não é o melhor do mundo. Elogie ele. Alguma coisa ele tem de bom, fala o que ele tem de melhor. A sua companheira, o seu companheiro, o seu filho, o seu pai, eles têm alguma coisa boa. Vai exaltando as coisas boas, porque defeitos todo mundo tem. Então quando eu consigo visualizar o que cada um tem de bom, a minha vida fica mais fácil, o resultado vem melhor. Exatamente. E a gente ia falar exatamente de storytelling agora, você acabou contando um pouco de uma história, e a ferramenta de storytelling acaba sendo também um recurso de tocar o coração dessas pessoas, da sua equipe, e fazer que eles façam pela empresa. Concorda? Concordo. Eu acho que o André leu, logo no início, os 4 pilares.
E lá na missão ele diz o seguinte: ser voluntário, ou seja, de uma forma voluntária a pessoa gostar da sua história, né? Ela se identificar com a história. E não vai ser todo mundo, claro, não tem como ser todo mundo. Mas aqueles que se identificar, aquelas pessoas que concordarem com a sua missão, com o seu propósito, com a sua visão e com a sua história de vida, né? Essa pessoa, com certeza, ela vai contribuir de uma forma mais prazerosa. Ela sabe que estão no mesmo objetivo, que estão juntos. Então, realmente, você tem razão. A história de vida do gestor ali é importantíssimo, sim. E aí ele passa a vestir a camisa da empresa. E aí a gente passa para o próximo tema, que seria quando a gente vai falar sobre liderança. Então eu vou chamar a Carol para conversar sobre liderança. É com você, Carol. Carlos, a liderança, nós entendemos, né, e contamos aí com a sua contribuição, a liderança percebemos como aquela que é sentida, né, é sentida pela equipe, é sentida pelo ambiente organizacional, através da missão, o propósito mesmo da empresa, e a visão que ela tem, né? Então, no que tange a esse critério de liderança, e a gente está falando muito do papel, bastante, né, aqui do papel do líder, mas e a liderança, que é isso, que é sentida, como que você a percebe, né? Como que você a descreve dentro do ambiente organizacional? Eu acho que a liderança tem mais a ver com a cultura da empresa, né? Porque já é um sentimento geral, já é a liderança. Da onde veio essa ideia? Porque o gestor ele está ali para cumprir um papel, para fazer aquilo que tem que ser feito, mas já vem tudo de uma cultura. Então a liderança, em minha opinião, já faz parte da cultura da empresa. E cultura da empresa é a comunicação. Como que a empresa está se comunicando com as pessoas? Elas estão entendendo por que ela está ali, o que eu faço, qual é o meu papel, né? Então, eu costumo dizer que do porteiro, não por uma questão de hierárquica, de validade de cada um, mas pela questão só geográfica. Então, do porteiro, que é o primeiro pessoa da empresa, até o que está no último andar, que pode ser o presidente ou não. Então, todos numa empresa, ele tem que saber a história da empresa, ele tem que entender a empresa, qual é a cultura da empresa, o propósito da empresa, o que a empresa quer. Porque uma empresa não quer só lucro, ela não visa só lucro. Eu tenho empresa, então eu não quero só lucro. Lucro é bom, é bem-vindo, claro, eu preciso me manter, eu preciso produzir, eu preciso ter resultado, eu preciso de conforto, mas as pessoas que estão entrando numa empresa, numa entrevista, e eu até falo para as pessoas, eu dei entrevista para um rádio aqui de São Paulo, e a pessoa falou sobre empregabilidade, né? A pessoa vão procurar emprego numa empresa e não sabe nada da empresa. Ela tem que vasculhar, porque hoje, como a Andrea falou, existe um potencial enorme para você descobrir o que é a empresa. Então vai entrar no site da empresa, entra no Google, coloca o nome da empresa. Quando você vai para uma entrevista, você já tem que saber um pouco da empresa. E se você é vegetariano, e com todo respeito eu não estou julgando, se você é vegetariano, você não pode trabalhar numa empresa no frigorífico. É um contrassenso, é uma coisa que não tem cabimento. Eu preciso me adequar, eu preciso me adaptar. Então, tem a necessidade. Mas se for contra os meus valores, a produção vai ser ruim. Se uma pessoa é vegetariano, vegano, como que ele vai matar um boi? Né? Ele não tem condições. E não estou julgando se é certo matar o boi ou errado. Estou dizendo numa situação específica. Né? Então, é importante que a empresa, na hora de contratar, selecione a pessoa, mas é importante que a pessoa também selecione a empresa, para não entrar numa cultura errada, porque liderança é uma cultura, é o terroir da empresa, digamos assim. Né? Eu não entendo de vinho, não, mas eu sei que para produzir um bom vinho, você não tem que ter só uma uva boa. Você tem que ter o clima, o solo, a cepa. Realmente não entendo, posso estar falando besteira aqui, mas você tem que ter um conjunto de fatores que proporciona uma boa colheita, uma boa produção e um bom resultado. A embalagem, uma série de coisas. E numa empresa também, ela tem que ter tudo isso. Então, não é só a pessoa, também tem que ter o equipamento, a cultura. Então, a liderança é muito importante, ela tem que ver isso. E quem for entrar numa empresa também tem que olhar essa cultura, essa forma. Essa é a minha visão de ver uma empresa. E é impressionante, né, Carlos, que quando há essa sintonia, né, quando há essa percepção, tanto do colaborador, essa união, né, dos valores, da mesma essência, tanto do colaborador quanto da empresa, os resultados eles fluem de uma forma
automática, não é forçado, você não está ali porque tem que estar ou obrigado. Não, você se sente bem, tem vontade, né, de estar ali porque faz parte de você. Tem que ter prazer. Esses dias eu falei com uma pessoa que tem 28 anos numa empresa. E eu falei, nossa, você não gosta da empresa? Eu gosto, eu amo a empresa. Para ficar 28 anos, você tem que amar. Só que agora, eu não consigo, não tenho mais prazer de ir para a empresa. Então, meu tempo acabou. Eu falei, pede a conta. Sai daí, que ele é CLT. Eu falei, sai. Tudo bem, eu estou negociando lá, eu vou sair. Porque se você não tem prazer mais, né? O prazer acabou, não tem mais. Por que acabou? Porque não é o propósito dele, ele estava fazendo o propósito de alguém. E chegou um momento que não coincide mais com o que ele quer. E o que ele quer? Ele quer abrir a própria empresa, e porque ele tem uma missão de vida, ele tem um propósito diferente agora. Não tinha, mas agora tem. Então ele precisa ir de encontro ao seu propósito. O André, no início, falou que escrever não era meu sonho, dar treinamento não era meu sonho. Não era, eu nunca imaginei na minha vida, porque eu sou de logística, eu tinha transportadora. De lógica, eu ganhei prêmio em São Paulo, no Brasil, de matemática. Né? O comportamento, nunca imaginei. Só que daí eu fiz um treinamento, aí eu gostei, eu comecei a estudar, ler todo dia. Aí o pessoal, aí vem o sacrifício. Não sei se vocês vão perguntar sobre isso, mas para você conseguir um objetivo na vida, tem sacrifício. As pessoas iam para o baile, iam se divertir, eu ia ler, eu ia estudar, eu ia recuperar o tempo perdido. Então tem pessoas, eu não formei na faculdade, não tenho formação na faculdade, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estudaram 4 anos psicologia, eu estudo psicologia há 30 anos. Né? Então é um pouquinho mais do que os 4 anos. Mas eu sou psicólogo, eu não posso dizer que eu sou, porque eu não sou. Diferente, acho que a Andrea é psicóloga, ou você, né, Carol? Não esqueci agora. Sou eu, mas você, apesar de não ser, fala muito bem. É aquilo que você falou. É muito mais o estudo contínuo e não só aquele momentâneo. Não, Né? obrigado. É importante que... E percebe-se que está na sua essência, né? Até a forma como fala, e é aquilo que nós estamos falando, né? Quando você casa o seu propósito profissional com o seu propósito pessoal, é fantástico, porque deixa de ser um sacrifício e passa a ser um prazer. E por isso flui. A mesma coisa na empresa, né? Flui de uma forma que deixa de ser obrigado. E acho que um outro ponto que acho que é até importante nós colocarmos aqui é o líder ter essa percepção da sua equipe. Qual o momento que ela está? Ela está naquele, por exemplo, quando você contratou aquela pessoa, ela estava em um momento, e hoje, qual o momento que ela está? E ter sempre essa percepção, né? Carol, você citou um ponto agora primordial, porque não é só contratar e deixar lá. Você tem que acompanhar, você tem que conversar, você tem que medir, você tem que olhar nos olhos da pessoa. Vamos falar de uma fábrica, vai, porque eu trabalho com treinamento, é muito mais fácil, porque a gente fica muito perto, mas uma fábrica é mais dispersada. Você tem que ir na sessão da pessoa, você tem que se locomover, você tem que se mexer, ir até lá. Não só chamar a pessoa até você, mas você ir até lá, porque psicologicamente, você sabe disso, é muito diferente. Onde eu chamar o empregado para vir até a minha sala, e eu sair da minha sala e até a sessão dele. E eu aprendi isso com o gestor também, porque tudo se copia, né? Eu aprendo porque, com todo mundo. E eu aprendi isso com era o dono da empresa, mas eu via ele como um gestor e via ele como um líder. E ele ia na sessão de cada um olhar e ele perguntava, ele falava para as pessoas, está tudo bem, o desempenho, a máquina está funcionando, te falta alguma coisa e tal. Ele gastava meia hora do dia dele para conversar com o pessoal e voltava para a sala dele. Todo mundo sabia que amanhã o Pedrinho, que o nome dele era Pedrinho, todo dia o pessoal sabia que o Pedrinho vai passar por lá. E no interior, meus avós falavam o seguinte, o porco só engorda com o olho do dono. Então é importante que a gente se mexa, né? Que a gente esteja ali nos pontos essenciais. Então, não é só contratar, não. A gestão é isso, né? É você dar continuidade. É que nem amor, né? Uma pessoa tem um livro sobre amor também, que é Ame com Inteligência Emocional, que eu acho que amor é manutenção. Eu amo, tudo bem. Não, é manutenção. Relacionamento é relacionamento. Patrão, empregado, sócio, primo, pai, mãe, filho, irmão, tudo é relacionamento, é manutenção. Você tem que fazer manutenção. Agora, queria que você me falasse um pouquinho aí dos seus livros. Você acabou de citar, né? O livro Homem com Inteligência Emocional. Diz pra gente, Carlos, qual foi o seu último lançamento de livro?
O último lançamento chama-se Covid-19. O que eu aprendi com o coronavírus? Que foi um Fantástico. aprendizado, né? Ele ensinou muitas coisas. Então, é um livro de uma história inacabada. E eu quis fazer esse livro logo no início da pandemia, porque eu queria viver a pandemia. Eu não queria, depois que acabasse tudo, escrever um livro como foi. Eu queria escrever um livro quente, igual o mecânico e o médico. Né? O mecânico desliga o carro para mexer no motor. O médico não desliga o paciente para mexer no motor. Ele tem que estar vivo, tem que estar funcionando. Eu falei, poxa, eu vou escrever um livro no momento. Então, o último livro meu que saiu foi sobre o coronavírus. O que ele apresenta, como que as pessoas mudaram. Eu conheci o Zoom, né? Comecei a fazer reunião por internet. A vida mudou, de fato. A vida sempre mudou, tá, Carol? Não vou dizer aqui que a vida nunca mudou. Mudou. Só que aqui houve uma aceleração, fez uma coisa mais rápida do que já vinha acontecendo. Então, o meu último livro chama-se Covid-19. E nesse livro, então, pelo que eu entendi, você aborda mudanças que ocorreram na sociedade de um modo geral e trazendo você ali como um exemplo, né? As suas experiências, é isso? Ou você Exatamente. traz de uma forma mais geral? Cortou um pouco o áudio, mas acho que eu consegui perceber o seu questionamento. Não, eu misturei um pouco. Eu contei um pouco da história das pandemias mundiais, mas algumas, porque se for colocar todas dá outro livro, né? Não, eu coloquei algumas, então não é uma coisa nova, não é a primeira e nem a última. Né? Eu vi uma manchete hoje em algum site dizendo assim, o presidente da Organização Mundial da Saúde disse que não é a última pandemia. Poxa, mas que grande coisa. Não é mesmo, óbvio, qualquer um sabe disso, né? Mas para a imprensa, Então, assim, eu coloquei ali um apanhado do que eu aprendi, eu coloquei relato de pessoas que aprenderam também, de mudanças no comportamento de algumas pessoas, resultado, houve ali também uma compaixão de algumas pessoas, né? E alguns profissionais anônimos que afloraram. Então, enfim, isso é uma miscelânea de fatores ali nesse livro. Entendi. E qual foi o seu primeiro livro? Emagreça com inteligência emocional. Olha, E foi uma experiência própria, né? Foi na minha vida. Tudo que eu aprendo, eu coloco nos livros. Eu acho que eu posso ajudar pessoas e eu tenho alguns relatos. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas. O depoimento esse que o André fez agora há pouco, né? Que fez o treinamento lá, é a mesma coisa dos livros. Eu acredito muito no poder dos livros. Como eu aprendi muito pelo Instituto Universal Brasileiro da época, nem sei se existe mais, que era uma forma de aprender à distância. Então, quando as pessoas falam, autoajuda não funciona. Como não? Senão eu não teria aprendido com aqueles livros. Né? Eu aprendi, então acho que isso pode ajudar. E eu tinha um problema no joelho, porque eu estava obeso, e meu tio ia me levar no médico, e eu falei, para o carro. Decidi emagrecer, e eu não vou precisar mais ir para o médico, e voltei do meio do caminho, e 3 dias depois eu estava jogando futebol. 13 dias depois. Estava com um problema no joelho, 3 dias depois eu joguei futebol. Eu não vou pôr isso aqui em um livro. Então, assim, não é uma receita para emagrecer. Receita para emagrecer é uma página só, que é come menos do que você come hoje, que você já vai emagrecer. Não tem, emagrecer é matemática. Não, mas é um livro que também engorda pessoas muito magras, mas que busca ali os detalhes da vida, né? Quem que está te atrapalhando, o dinheiro que você está gastando com coisas que não precisa, o supérfluo. E eu quero contar rapidamente que foi através de um amigo chamado Sidney Nicéias, um pernambucano, escritor, meu amigo, muito bom escritor, e ele me incentivou. Porque eu falei, eu tenho um sonho de escrever. Ele falou, escreve. Olha que interessante. Ele falou, não, escreve. Ele já me apresentou um editor, Alex Giossi, da editora Giossi. Não, ele vai te mandar o livro e tal. Não, engraçado, não era o primeiro livro que eu estava escrevendo. Entenda, o primeiro livro que eu estava escrevendo é Somos Descendentes de Nós Mesmos, que foi acho que o meu 6º livro que eu lancei, que era um livro do meu sonho, do que eu queria, um pouco de ficção, um pouco de realidade, misturei um pouco. Esse era o livro que eu queria lançar primeiro, mas eu não consegui. Eu acabei lançando um que foi assim, meio a toca de caixa. muito bom mesmo. E qual que você tem mais carinho? Nossa, você agora me apertou, Carol. Porque assim, eu tenho 4 filhos, né? E logo eu terei mais, se Deus quiser. Mas assim, eu amo os 4 da mesma forma. Então, eu não consigo dizer, eu tenho fatores diferentes. Então, em algum momento, depende, uma parte da história tem um filho que você está mais próximo por várias questões, depois ele se afugenta um pouco, mas você não deixa de amar, você só para de ter um pouco de proximidade. Mas quando você fala de gostar, não dá. Então, os livros, eu vou dizer para você assim, cada um tem uma mensagem, cada um foi escrito no momento da minha vida.
E todos os dias da minha vida tiveram importância. Então eu não posso dizer para você, ó, esse é melhor. Aí vai depender do leitor qual assunto que ele quer desenvolver primeiro. Eu diria para o leitor comprar todos. Porque o Marcos Evangelista, por exemplo, que ele é o presidente do Sindicom, o Sindicato dos Economistas de Manaus, né? Não sei, talvez até o André conheça, ele comprou 8 livros meus. Ele até falou com a Kelly, Kelly, tem 2, 3. Ele falou, não, quero os 8. Ele até fez um vídeo dizendo que ele comprou esses livros. Então, o André deve conhecer, ele também tem um programa na CBN de Manaus, o Marcos Evangelista, e ele comprou os 8. Ele falou, não, vou ler os 8. Então, assim, vai depender muito do que a pessoa quer. Eu diria o seguinte, leia os 8. E se você pudesse colocá-los em uma ordem, mas como se fosse uma série, né? Uma sequência, qual ordem você aconselharia? Eu nunca pensei nisso. Eu não sei. Eu posso pensar em cada assunto. Eu acho que a pessoa poderia ler primeiro, atinja seus objetivos com inteligência emocional. Porque eu acho que ter um sonho, desenvolver um projeto, ter um objetivo, criar as metas, saber como fazer isso, acho que é muito importante. Então, acho que não foi o meu primeiro livro, foi acho que o segundo, o terceiro, agora realmente não me recordo, mas eu acho que esse livro a pessoa poderia começar com esse, porque com esse, ele dentro dos outros vai entender melhor da vida dele o que ele precisa fazer para atingir aquilo que ele quer. Porque sucesso é sucesso, não importa o que você quer. O solteiro casa é um sucesso, o casado se separa é um sucesso, desde que isso seja um sonho, um objetivo dele. Né? Por mim, ninguém se separaria mais. Mas eu estou dizendo uma questão técnica. Então, o que é sucesso? Atingir o que você quer, atingir o seu objetivo. Por isso que o livro é Atinja seus objetivos com inteligência emocional. Acho que esse poderia ser o primeiro livro da pessoa. E são 8, né? Por enquanto, mas o nono livro já está na editora, já está preparando. Que é o do Covid. Não, esse já está. Não, esse já é o 8º. Esse já está. O nono é sobre ética. Somos éticos. Ah, sim. O Covid já está disponível, então. Já está disponível. E eles estão disponíveis onde? Consegue localizá-lo? Eu tenho um link no PagSeguro, tem no Mercado Livre e tenho no meu site, né? Então é só acessar o site dharmatreinamentos.com.br ou Carlos Serpelloni na rede social. Eu estou na rede social, mesmo nome. LinkedIn é Carlos Serpelloni, Facebook é Carlos Serpelloni, Instagram é Carlos Serpelloni. E eu disponibilizo o link dos livros para a pessoa clicar e comprar, e o correio entrega, tudo é muito fácil. E pode entregar em qualquer lugar que funciona. Demora de vez em quando. Mas tá. A Andréia, ela tem ainda algumas coisas aqui para falar com você, né, Andréia, sobre liderança. Ela mandou aqui. Eu não estou ouvindo o André, tem que desabilitar o microfone. Não desabilitou. Oh, pronto, agora foi. Eu apertei e não desabilitou. Coisas que acontecem no ao vivo. Então, nós estávamos falando sobre liderança e eu queria que você me falasse sobre um livro que aborda o tema liderança. Bom, eu poderia citar só o meu, que é um ótimo livro, que é Seja um Verdadeiro Líder. Mas se tem um livro... o seu mesmo. Não, mas eu quero falar de um outro. Seja um Verdadeiro Líder é um livro que eu pratiquei, coloco ali muitas dicas, eu coloco uma história, eu mostro como realmente ser líder, sem humilhar, sem machucar, só querendo o resultado. Mas o que me inspira muito é a saga de Shackleton, né? Que é um líder que ficou preso na geleira em 1911, alguma coisa assim, se eu não me engano, onde ele tinha ali umas 20 pessoas na embarcação, e não morreu nenhuma, ele ficou 2 anos preso no gelo, comeram cachorro, comeram cavalo, comeram chocolate, comeram tudo que tinha, e ele conseguiu resgatar, trazer todo mundo de volta. Então, assim, ele tem um filme também, mas o livro é interessante, que eu entro num livro assim, eu vivo a história, né? E quando ele consegue chegar em terra firme, que ele está retornando, e que o socorro vai buscar os demais, ele foi junto. E ele não precisava ir junto, mas ele foi. Isso me inspirou muito. Então, hoje eu estou junto com a minha equipe. Então, equipa, como fala aí, né? Ou equipe. Eu estou sempre junto. Então, acho assim, o meu livro é bom, mas um livro só não é legal. Eu acho que é bom você ler 2 livros, no mínimo. Ou seja, o meu, Seja um Verdadeiro Líder, e a saga de Shackleton. Impressionante. Sensacional. Então, eu vou chamar o André para falar mais um pouquinho com você. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Carol. Obrigada a você. André? Mestre Carlos,
Ok, passamos aí pelos 4 pontos de forma fabulosa, de forma muito pontual e muito instrutiva também. E eu fiquei uma coisa, o Chico Xavier, ele escreveu para mais de 400 livros. Ele sentava e, óbvio, ele tinha várias pessoas, vários autores, né? Ele recebia o livro e transcrevia, dores nas mãos e tudo e tal, mas ele tinha um monte de gente ali ajudando ele, né, a escrever isso aí. Rapaz, como é que funciona contigo para escrever o livro? Eu quero saber o autor, como é que é as ideias, aí você vai anotando, coloca, como é que é isso aí? Eu queria ser autor, eu queria me tornar um autor. Qual é a dica que o Carlos Semperloni me dá, além daquela que ele já recebeu, que é escreve? Eu resumi, né? Veja bem, você falhou um pouco também o som, de vez em quando falha, mas está me ouvindo bem? Sim, senhor. Chico Xavier, uma sumidade, né? 424, 414, 423 livros, alguma coisa próximo disso aí, eu não me recordo direito agora. É incrível, é impressionante. Quando a gente fala de receber um livro, essa inspiração, eu acho que ela funciona. Mas para mim, como estudioso, como cientista mental, né, dos neurônios, do cérebro, para mim, isso vem do meu cérebro. Tá? Mas aí eu respeito a religião de cada um, eu respeito o pensamento de cada um, não tem importância. Para mim, para o Carlos, é uma inspiração que, se tudo é de Deus, então tudo é de Deus. Né? Então, como é que eu vou dizer? Se tudo é de Deus, tudo é tudo, então não dá para falar que se alguma coisa não é, então não é, não seria. Então não seria Deus, então tudo é de Deus. E essa inspiração vem de acordo com a cultura, com os conhecimentos, e o grande detalhe é aquilo que transformar em ação, colocar. E não ter medo de errar, porque eu erro. Eu erro muito, André. E eu não tenho medo de errar. Então, quando eu escrevo um texto e eu coloco lá nas redes sociais, e um ano depois o Facebook me recorda, olha, lê esse texto que você colocou. Eu leio, eu falo, não, eu que escrevi isso. Meu Deus, olha que erro grotesco que está aqui. Ninguém me alertou, ninguém me falou que tinha esse erro. Agora há pouco eu falei para você que eu conjuguei o verbo de uma forma errada, e você falou, tudo bem, né? Você até me apoiou, porque acontece, eu não tenho esse medo. Né? Ao contrário, eu tenho que me aceitar como eu sou. E as pessoas têm medo do erro, tem medo da rejeição, tem medo de colocar alguma coisa no livro para as pessoas rejeitarem, porque realmente não tem segredo. Mas a pessoa não tem culpa de ser assim, porque os nossos pais, quando nós éramos crianças, os nossos pais falavam, não fale com estranho, cuidado, as pessoas vão te magoar, te machucar, se proteja, venha para cá. Eu me recolhi. Só que meu pai não chegou para mim e falou assim, agora você já pode falar com estranho, agora você já está liberado, agora você não precisa mais ter medo, agora eu não vou te bater mais. Ele nunca falou isso. Eu fiquei esperando isso, 56 anos, e ele não me falou. Aí meu pai me faleceu faz 2 anos e não me falou isso. Então a gente tem que aprender isso. Só que agora eu sou adulto. Então agora eu posso entender que as pessoas vão me criticar. Aí o Silvio Santos falou o seguinte uma vez, numa entrevista. Se te elogiarem ou te criticarem, não pare. Continue no seu objetivo. Então o Sidney Nicésio me falou, escreva o livro, manda para o editor, ele corrigiu, falou, vou dar um livro legal, tá? Estou no 9º livro, e tudo bem. Eu acho que é isso, é realmente atitude, é o transformar a potência em ato, né? Que nem falou Platão, que estudou a PNL. E tem que fazer isso, André. Eu acho que não tem segredo, qualquer um pode fazer. Aí sim, existe o segredo qual que é. Ele tem que pegar um editor, alguém que vai fazer a correção do livro, porque eu tenho uma pessoa que corrige meu livro, e ela não só corrige, como ela fala, Carlos, você quis dizer isso mesmo? É isso? Você está certo disso? Tem certeza que você disse isso? Né? Ela dá uma... Eu falo, não, realmente eu quis isso. Olha, você fez 2 textos muito parecidos. Qual é a sua intenção? É isso, isso, isso. Quero ver se a pessoa está atenta. Olha, Carlos, eu acho que você colocou aqui uma redundância. Você quer tirar ou quer manter? Eu acho que não só um revisor, mas alguém que interage, que ela sinta o livro também. Aquilo que acho que a Carol falou, que a pessoa sentir, ter prazer do que está fazendo. E eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa. Né? Então, a Mônica, que confere os meus livros, o Alex, que edita. Eu estou, assim, muito feliz com tudo que tem me acontecido. Então, é um prazer danado. Então, você tem que ter. Aí você tem que ter a ideia, pensar na ideia e anotar. Porque, André, eu não sei as pessoas, não posso falar por elas, mas eu esqueço. 56 anos, muita informação vem na cabeça, eu esqueço. Eu anoto tudo. Tem uma ideia para fazer um livro, eu anoto.
eu vou anotando os tópicos, porque depois que você coloca os tópicos, você discorre do assunto, você vai falar. Então, assim, é anotar tudo. Então, mantenha no seu criado mudo, ou do lado da sua cama, algum lugar ali, algum dispositivo que você possa anotar tudo que você sonha, pensa, à noite, acorda, anote. Aí você tem o celular na rua, no trânsito, não dá para escrever, grave um áudio, eu faço isso. Aí você tem um notebook, você vai, anota alguma coisa ali. Então, eu anoto tudo. Tem que anotar. Não anotou, esquece, vai esquecer. Não tem... Harvard já fez esse estudo, e realmente quem não anota não tem garantia nenhuma, porque as palavras vão ao vento. Né? Então, tem uma estrutura, sim, mas o mais importante, incrível que pareça, é começar. É começar a primeira vez. O primeiro livro meu tinha quase 50 anos de idade. Então, eu sou tardio, né? Eu demorei para falar, eu demorei para andar, eu demorei para falar, eu era intercalado, eu tive que fazer fono, eu era tímido. O storytelling aí meu é complicado, eu quase morri várias vezes, nasci com 1 quilo e pouco, hoje eu tenho 100 e tanto. Então, assim, foi uma história realmente complicada. Carlos, André, só complementando um pouquinho aqui, entrando aí na pergunta que você fez para ele, a história de vida, né? A sua experiência de vida, ela contribui para a sua ação hoje. Então, assim, o que você tem trazido bastante, né? O que você teve de experiência de vida que tornou a pessoa que você é hoje. Então, às vezes as pessoas olham para as experiências dela de vida e pensam, ah, não, mas eu sou assim, e olha como se fosse algo que não pode somar para o hoje, né? Mas, na verdade, foram essenciais para quem você é hoje. Então, o Carlos é quem ele é hoje devido a toda a experiência de vida que passou. Então, eu particularmente vejo como necessário. É necessário que nós venhamos a passar por determinadas coisas para nos constituirmos e sermos a pessoa que nós somos hoje e seremos amanhã. Então, o que nós passamos hoje vai transformar o nosso amanhã, né? Por isso que a gente muda o tempo inteiro. É o que você falou. Eu pensava, eu estava numa profissão, hoje eu estou em outra. Por quê? Porque o que você viveu naquela profissão, o que você viveu anterior a ela, levou você a pensar da forma, mudou, né, a sua estrutura de pensamento e levou você a pensar da forma como você pensa e ver o ser humano de uma forma diferente. As experiências que você teve de vida, né, e tornou você um autor. Opa, calma aí, isso daí não pode ficar assim. Não, eu preciso levar isso para as pessoas de alguma forma. E uma forma que você percebe que, de fato, vai gerar um resultado para ela, né? Que não vai ficar ali guardado enquanto não, muito pelo contrário, que ela vai pegar aquele seu conteúdo e vai falar, vai se identificar, opa, calma aí, isso daí também pode me ajudar. A experiência que ele teve faz sentido com a minha experiência de hoje, e esse livro aqui ele pode contribuir e transformar o meu amanhã. Então, é inspirador. O que você tem falado aqui conosco hoje tem sido uma fonte de inspiração. Eu, particularmente, coloco a experiência aqui, que vejo como inspirador mesmo, da gente pegar o que vivemos até o agora e pensar, calma aí, e o meu amanhã? O que eu posso fazer com ele? O poder está aqui, ó, tá na mão, né? E cabe a nós decidirmos, de acordo, claro, né, com os nossos valores, com aquilo que é importante para cada um, que é diferente, cada um tem a sua experiência, por mais que a gente passe pela mesma coisa. Porque não dá para mudar o passado, né, Carol? O passado ele já aconteceu. Então não tem como ficar chorando. Ah, meu Deus, mas eu passei fome, que é o meu caso. Passei fome, eu era tímido, tive acidente, quase morri várias vezes. Ah, eu sou um coitadinho, meu pai não me dava atenção. O meu pai teve filho fora do casamento. Ah, eu sou um... Lá. Ué, o que vai resolver para mim? O que vai mudar a minha história, a minha vida? Eu tenho que fazer atitude, né? Eu tenho que pensar assim, o que eu posso fazer para mim agora? Eu posso ler mais, eu posso estudar mais. E para quem que tem resultado? Para quem lê. Um repórter me ligou de um jornal falando do livro sobre emagreça. Ô, Carlos, o seu livro ajuda a emagrecer? Ajuda. Ah, então é só comprar o livro? Eu falei, não. Ué, não. Entendi, tem que ler? Eu falei, não. Eu falei, peraí, comprar seu livro e ler não resolve? Então como que resolve? Praticar o que está escrito nele. Porque não adianta nada, as pessoas, elas querem as coisas muito fácil, né? Elas querem assim, aprenda inglês em 2 horas, emagreça em 2 minutos. Isso não existe. Não existe. Se alguém te prometer alguma coisa mirabolante, esqueça. E o que existe é um treinador igual o André, igual uma equipe que vocês têm, de
colocar na cabeça da pessoa, como faz para atender o cliente, como apresentar um produto, aí você vende, aí você ganha comissão, aí você vende mais, ganha mais comissão, aí você vai fabricando, vai galgando cada degrau. Milagre é só com Deus, nós temos que trabalhar. Excelente. Concordo. A vontade é de ficar aqui por mais semanas, né? Não digo nem hora, estou indo para semanas, né? Para não pegar um pouco aí de Renato Russo por horas e horas e horas. Mas não vá agora. Mas olha, fantástico. Eu espero que as pessoas que estejam acompanhando revejam os trechos mais empáticos com você. Tem aí a sequência dos livros do nosso amigo, agora amigo também da Carol, da Andréa. Bem-vindo quando você quiser para Portugal e para a Itália também, né? Você aí pode rever, né? Quem sabe um pouco da história. Não se muda, mas fica a saber a história dos seus familiares em Portugal, na Itália, e eu acho que a gente pode aí ir para frente e, obviamente, dizer aí para você muito obrigado, que Deus continue agraciando aí essa mente que traz para todas as pessoas inspiração ao ler e ao realizar aquilo que está ali proposto. Uma proposta, né? Teu livro é uma proposta. Eu agradeço também a participação, fiquei muito honrado. Eu estudo todos os dias, André. Carol, Andréa, todos os dias. Eu estudo todos os dias. Sexta, sábado, domingo, feriado, todos os dias eu estudo, nem que seja 10 minutos, mas eu estudo todos os dias. Gratidão, muito obrigado, e eu espero uma próxima oportunidade. Quando eu for para a Europa, realmente eu vou visitá-los. Turma, A gente vai se. desculpa, eu estava indo para nós nos despedirmos aqui. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui na live no Facebook e também no Zoom. Muito obrigado por seu tempo. Você poderia estar fazendo outras coisas, mas em especial hoje está aqui para dar atenção ao nosso convidado especial, Carlos Semperloni. E até a próxima quarta-feira com novos inspiradores. Muito obrigado. Vai lá no nosso canal do Líder Gestor, onde você vai encontrar, daqui a pouquinho eu vou fazer o upload dessa nosso bate-papo, mas vai ficar disponível também no Facebook. Então, muito obrigado, até a próxima quarta-feira e fiquem com Deus, cuidem-se, saúde e até logo. Obrigado para vocês. Obrigadão.